Terron. Outros nomes de Terron: abismo, a escuridão, o caos. Espécie: ser primordial, local de nascimento, proto-universo. Status: morta, data da morte, antes do nascimento do universo. Morta por Yahvé. Informações pessoais, afiliações, deuses monstros. Residência, proto-universo antigamente. Sheol, cadáver. Família, deuses monstros, sua prole. Grandes antigos, seus netos. Inimigos, Yahvé e os arcanjos. Terron, também conhecida como Abismo, era uma entidade primordial que habitava o proto-universo, junto com Yahvé, o Evu reluzente. Ela era a personificação da escuridão e do caos primordial, sendo o oposto conceitual do Altíssimo e seu inimigo mortal. Ambas as entidades entraram em um conflito sobre a soberania da realidade, acabando com a derrota do abismo e de sua prole direta, os deuses monstros. Batalhas prímivas. No início da existência, a realidade consistia em um vazio primordial, desprovido de energia, matéria e tempo. As únicas coisas que existiam nesta época eram Yahvé e Terron. Mais do que um ser, Terron era uma força, um conceito, desprovido de forma ou dimensão. Seu poder era considerável e ela representava a escuridão primordial. Seu exato oposto era Yahvé, o Altíssimo, uma entidade que representava ordem e luz. Como as duas entidades eram conceitualmente antagônicas, eventualmente elas entraram em guerra para decidir quem teria o controle da realidade. Para auxiliá-la em batalha, o abismo gerou um imenso panteão de deuses caóticos e maléficos, chamados de deuses monstros, para combater Yahvé e seus 5 arcanjos. Morte. Os detalhes exatos sobre as batalhas prímivas são obscuros e indescritíveis. Mas o que se sabe é que Yahvé e seus filhos venceram, e Terron e suas crias foram aniquiladas. Ele jogou os restos mortais de Terron e seus deuses monstros em uma dimensão cósmica conhecida como Sheol. Seu ventre sombrio se tornou o abismo de Nibei, que servia de passagem para o vazio supremo entre as dimensões, o limbo. Na criação, como dito, Enuma havia fugido da batalha e sobreviveu à criação do universo. Ele ficou escondido por milhares de anos até que decidiu invadir os 7 céus, aproveitando o adormecer de Yahvé no 7º dia. Durante a invasão, os 5 arcanjos se juntaram para lutar contra a abominação. Mas sem seu pai, eles estavam perdendo. Entretanto, a maré virou quando Metatron, o primeiro anjo, se juntou à batalha e ajudou os primogênitos a vencer o conflito. Enuma foi o último filho direto de Terron a ser exterminado. Porém, ele e seus outros irmãos, antes de serem mortos, lançaram seus ovos pelo que se tornaria o universo. Esses ovos eclodiram e criaram os netos de Terron, conhecidos como os Grandes Antigos, seres de uma existência inexplicável. De certa forma, a linhagem de Terron sobrevive até os dias de hoje. Características: Terron é oriunda de um estado da existência em que elementos como espaço, matéria e tempo eram ainda inexistentes, e tudo que havia era um vazio sem fim. Por conta disso, suas propriedades são inexplicáveis aos seres comuns do universo, que a descrevem mais como uma força, um conceito, do que um ser. Sendo assim, Terron personificava e dominava a escuridão primordial, além de representar o caos e tudo que era de mal. A única entidade que compartilhava características semelhantes a ela era Yahvé, o regente da luz, que personificava ordem e bondade. Relacionamentos. Yahvé. Terron e Yahvé são ambos, e provavelmente os únicos, seres eternos conhecidos. Eles habitaram juntos o proto-universo,
e, como representantes de forças opostas, entraram em conflito para ver quem teria o controle de toda a realidade. Deuses monstros. Os deuses monstros, também chamados de deuses das trevas, são um panteão de entidades malignas criadas por Terron para auxiliá-la nas batalhas primeiras. 5 deles se destacaram, sendo eles Behemoth, o Horrendo, Leviatã, o Monstro, Danin, o Maléfico, Enuma, o Destruidor, e Taurti, o Faminto. Juntos com Terron, esses deuses monstros foram mortos por Yahvé e seus arcanjos. Enuma foi o único que conseguiu sobreviver e fugir, mas no 7º dia da criação também foi exterminado pelos anjos. Curiosidades. Terron é uma palavra de origem hebraica que significa profundo ou abismo, referente às profundezas das águas primordiais da criação descrito na Bíblia. Ele é mencionado pela primeira vez no livro dos Gênesis 1:2. A terra estava informe e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A batalha de Yahvé contra Terron no universo de Spur se assemelha à batalha entre Marduk e Tiamat na mitologia babilônica. Marduk, assim como Yahvé, é o redentor de gênero masculino que batalha contra a entidade feminina que personifica o caos aquático primevo. A deusa Tiamat é derrotada por Marduk e de seu corpo é feito o universo, de contraste, para poder começar o universo. Yahvé precisava derrotar sua Conse para poder dar início à criação.